Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora vamos dar início à nossa aula, que vai continuar abordando um pouco dos aspectos de jogos eletrônicos, só que agora no viés da influência deles no sedentarismo. Então, quero que vocês tenham bastante atenção, abram a mente de vocês, para que a gente possa dar seguimento à aula, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A vida moderna e seus dilemas. Escada rolante, elevador e automóvel. Essas são algumas das facilidades que a vida moderna proporciona para a população. Apesar de trazer um grande conforto e facilidade, as outras tecnologias como os videogames contribuem para o sedentarismo. Aí a gente pode observar uma imagem que faz um pouco desse retrospecto de compreender o uso da tecnologia e a consequência que é ficar obeso, mas nesse segmento a gente vai ter como principal influência da obesidade, né, consequência, né, o que vai resultar na obesidade, seria o uso da tecnologia, nesse caso aqui que a gente está abordando, o videogame. A gente já abordou um pouco dos aspectos da tecnologia, sabemos que tem benefício sim, porém agora a gente vai entender como é que isso pode afetar efetivamente a nossa vida, tranquilo? Mas antes a gente vai fazer aquele retrospecto geral. Vamos lá, aqui ó. A vida moderna e seus dilemas. O sedentarismo não é novidade há muitos anos, mas com a vida moderna a incidência aumentou. Hoje esse problema atinge crianças e adolescentes, o que antigamente não ocorria. Isso ocorre principalmente por causa da tecnologia. As crianças muitas vezes preferem ficar na frente do computador a praticar algum esporte. Então é aquela questão do hábito, né? A pessoa joga tanto que não quer mais fazer nada. E aí eu perguntaria para vocês o que é sedentarismo, né? Que é a nossa principal influência aqui da aula de hoje. Então vamos lá, ó. Sedentarismo. O sedentarismo é caracterizado pela falta de atividade física no ser humano, não somente no caráter na prática desportiva, mas em toda a sua amplitude, fazendo com que a saúde da pessoa entre em declínio e esteja mais suscetível ao surgimento de patologias. Patologias, para quem não relembra ou não sabe, doença, tá bom? Devendo ao grande comprometimento que a mesma pode ocasionar, considera-se atualmente como um problema de saúde pública e por muitos profissionais da saúde também é considerada como o mal do século. Então veja que sedentarismo no geral vai ser entendido como a ausência da prática de atividade. Compreendendo essa parte da ausência da atividade, mas não só isso, de tipo, a pessoa ser totalmente inerte, ou seja, ela não quer desenvolver nenhum tipo de ação. Lembrando que a gente já abordou um pouco do que seria atividade física. Não necessariamente é uma prática desportiva ou não necessariamente é um exercício estruturado. O desenvolvimento de ações, por exemplo, quando a sua mãe fala, vai arrumar a casa, menino, ver se faz alguma coisa, o arrumar a casa é o desenvolvimento de uma atividade física. A partir desse momento em que você rotineiramente desenvolve ações práticas, você estaria não sendo sedentário. Então veja que aquela pessoa totalmente inerte que não quer fazer nada, aquele famoso preguiçoso, 100% na sua essência, aí sim já teria esse direcionamento para o sedentarismo e como consequência o surgimento de diversas outras patologias. E aí a gente compreendendo que esse surgimento de patologias ele pode agravar, alguns profissionais acreditam que o sedentarismo é o mal do século porque as pessoas estão ficando um pouco mais acomodadas. Em detrimento do quê? Tecnologia ajuda. Por exemplo, eu já não levanto mais para mudar de canal. Vou ficar sentado aqui no meu sofá, aperto só o controle ali. Então, esse tipo de ação que antes não era comum, por exemplo, tinha que levantar, ir lá na televisão, mudar e tal. Agora, essa facilidade vai nos acomodando. E aí esse comodismo é o que vai resultando no sedentarismo e como consequência tudo isso que a gente já abordou, tá bom? Então, vamos seguir aqui. A importância dos videogames. Os jogos eletrônicos fazem parte da cultura dos alunos e também de muitos adultos. E são importantes para o desenvolver a atenção, interação, o respeito à regra, diversão, raciocínio e muito mais. Como eu mencionei, professor, você está dizendo agora que jogar videogame é ruim, você já falou nas aulas que era bom? Sim, é bom, mas veja qual é o aspecto positivo desse jogo. Vamos lá, voltar aqui, ó. Interação, atenção, respeito à regra, raciocínio, diversão. Veja que eu não mencionei ação, prática, porque a maioria das atividades eletrônicas virtuais, elas são no modo passivo.
só desenvolvimento do dedinho aqui, meu cérebro está pensando, estou buscando estratégias e dinâmicas para poder avançar, mas efetivamente ela acaba não desenvolvendo uma ação específica física, tá? Quando a gente consegue compreender isso, fica mais fácil entender e distinguir. Por exemplo, eu jogo videogame, eu faço atividade física? Lembra que eu mencionei? Arrumar a casa é uma atividade física. Já jogar videogame, vejo que você não está desenvolvendo efetivamente uma ação, tudo bem? Então, compreendendo isso, a gente vai aprofundar ainda um pouquinho mais nos jogos eletrônicos agora. Ó. A tecnologia veio para dinamizar o aprendizado, sendo assim, algumas práticas podem ser desenvolvidas de forma adaptada, a fim de permitir uma nova perspectiva do saber. Aqui já temos a imagem de algumas atividades, tem a dedonha online, Gartic, que é uma dinâmica de desenho, Ludo, que são jogos de tabuleiro, mas vejam, sempre versões alternativas em que a ação física, corporal, ela é mínima. Então, quando você compreende essa minimitude, essa simplicidade do desenvolvimento dos jogos eletrônicos, a gente consegue um pouco desassociar da parte física. Então, entendendo que a gente, para evitar sedentarismo, tem que desenvolver ações físicas, ações práticas, atividade física. E compreendendo que a maioria das possibilidades online, elas são um pouco mais passivas, tem um desenvolvimento mais do raciocínio, da parte do intelecto, fica um pouco desassociativo, tá bom? Então, entendendo isso, compreendendo isso, a gente tem que ir além da tela, que é o próximo slide, ó. Mais do que uma prática individualizada, o videogame tem potencial de aprimorar diversas expertises dos alunos. Contudo, nessa prática, duas ações devem ser observadas: a interação coletiva e a interpessoal. Por que eu estou mencionando isso? Aqui a gente entendeu que o desenvolvimento dos jogos eletrônicos é positivo? Sim, desenvolve raciocínio, alguns aspectos cognitivos, porém, na parte prática, né, na parte de relação, desenvolvimento da ação, ele acaba sendo um pouco falho. Contudo, a gente deve buscar alternativas e entender como a gente pode utilizar o desenvolvimento dos jogos eletrônicos para o aprimoramento da parte corporal, tranquilo? Então aqui a gente vai fazer essa associação, mas destacando aquele momento do alerta, né, que a gente já mencionou aqui, ó, que os jogos podem de forma excessiva, ocasionar o abandono de algumas tarefas, que as pessoas com sintomas de fobia social utilizam esse tipo de entretenimento como refúgio, atos violentos, isolamento. Então, vejo que a gente vai sim utilizar o jogo eletrônico para o desenvolvimento de ações, mas que a gente deve deixar frisado esse alerta, esse momento de atenção, porque o vício ali, aquela parte de só jogar, tem sim consequências. E aí a gente conseguindo compreender isso, a gente vai para a parte alternativa, uma prática alternativa. Vamos lá, ó. Sem dúvida, a revolução tecnológica amplia nossas possibilidades, mas é importante destacar que um jogo só faz sentido se houver interação social. Nesse viés, uma alternativa para essa dinamização é o uso dos jogos pré-desportivos, aqueles que requerem destrezas e habilidades próprias do desporto, deslocamento, lançamentos, recepções. A sua prática é recomendável como preparação para as crianças que começam a praticar qualquer desporto, já que eles proporcionam uma série de recursos físicos e técnicos. Alguns exemplos: embaixadinha, tiro livre, corte, professor, jogou bola, cortou, o do vôlei, né, aquele pessoa que gosta de cortar, enfim. Qual é a dinâmica aqui geral? Pré-desportivo. A dinâmica do pré-desportivo é pegar uma parte do esporte como um todo e a gente fazer uma parte mínima que a gente consiga desenvolver alguma habilidade, algum fundamento daquela modalidade. Vejo que o jogo eletrônico aqui, por ter aquele caráter mais teórico, mais de raciocínio, ele acaba ficando em segundo plano, a depender da modalidade. Por exemplo, os jogos de modalidade 3D, eles têm esse viés pré-desportivo, em que eu posso me aproximar e me apropriar de algum fundamento, de algum elemento daquele esporte para desenvolvimento de alguma ação prática. Por exemplo, Just Dance. Quem já conhece Just Dance consegue compreender ali alguns fundamentos. Então, temos o lance da lateralidade, da coordenação, que alguns movimentos podem nos aproximar. Ou, por exemplo, lance livre, ou fazer apenas raquetadas, naquela dinâmica do Wii, né? Wii, vai. Então, compreendendo essa possibilidade de associar
a parte eletrônica, a parte do jogo virtual, com a parte do desporto, do desenvolvimento das ações, a gente consegue relacionar um pouco melhor e o videogame passa a ser nosso aliado. Mediante o apresentado, pode-se compreender que as tecnologias não são danosas à saúde. Contudo, seu mau uso pode desvirtuar as benesses desses aparatos. Nesse sentido, o videogame pode ser utilizado como um meio e não como um fim para a aproximação da atividade física, mitigando assim a mazela do sedentarismo. Então, quando a gente consegue compreender que sim, o videogame ele pode ser utilizado de forma positiva para o desenvolvimento de ações pré-desportivas, por exemplo, que vão fazer a gente ter um pouco de atitude um pouco mais proativa, a gente consegue sim minimizar os efeitos do sedentarismo, tudo bem? Então veja que apenas se acomodar, apenas utilizar o videogame como uma ferramenta de escape que vai evitar que você pratique alguma atividade física, isso é negativo. Então a gente tem que pensar e utilizar a tecnologia a nosso favor. E utilizando todo esse conhecimento a nosso favor, a gente consegue fazer um exercício. Vamos lá, ó. É uma desvantagem que o uso excessivo de jogos eletrônicos podem ocasionar. Alternativa A, sedentarismo. Alternativa B, socialização. Alternativa C, ampliação do raciocínio. Alternativa D, diminuição do QI. Ah, professor, acho que é diminuição do QI. Lembra que como a gente vai estar ali aprimorando bastante a parte do raciocínio, o QI acaba sendo trabalhado. Então, a resposta correta é letra A, sedentarismo, é uma desvantagem, né? Se a gente fica muito associado a essa parte eletrônica sem a ação prática, a gente vai ficar sedentário. Questão 2, são exemplos de jogos pré-desportivos. A gente já mencionou alguns aqui, então vamos lá. Ó. Alternativa A, xadrez e damas. B, basquete, tecbol. Alternativa C, corte e embaixadinha. Alternativa D, pega-pega e uno. O tacbol, ele é um jogo que a gente pode utilizar, né, como um pré-desportivo para o desenvolvimento do beisebol, mas a alternativa correta é a letra C, corte e embaixadinha, beleza? E aí, a gente conseguindo responder isso, eu pergunto para você que a gente podia fazer um pré-desportivo de Just Dance, né? Eu já estou aqui preparado, só me preparando ali no movimento da câmera para fazer os movimentos. Vejo vocês na próxima. Para ter acesso às aulas, é só acessar a plataforma Eduque. Vemos vocês e vamos nos preparar para a próxima aula. Até lá!